Pois é, galera, a Associação de Heróis tentou varrer a sujeira pra debaixo do tapete, mas não deu, né? Tá geral sabendo os esquemas. Ih, rapaz, tá sujo demais. Vem comigo, vamos ver. Muita coisa ia mudar pra você se tua renda saltasse pra uns 8 ou 10 mil reais no mínimo, não é? Então tá aqui o jeito, o pacote Full Stack da Dunk Coach pra você virar um programador mais do que completo. Você vai estudar sem sair de casa. Você vai ter mais de 20 certificados do maior e mais completo curso de programação do Brasil. Não vai existir concorrência pra você. Full Stack da Dunk tem milhares de aulas, tem centenas de projetos práticos que vão te ensinar a criar sites, aplicativos, sistemas, linguagem de programação, design web, apps, hacker ético, inglês, marketing digital para programadores. Sério, galera, é muita coisa. Tem até, sabe o quê? Desenvolvimento blockchain para você criar criptomoedas e ainda criação de apps da próxima geração usando inteligência artificial. Fala sério, né? Para você virar o profissional que as empresas vão querer a todo custo. No Full Stack o acesso é vitalício, tem atualizações constantes, vários cursos bônus, acesso aos grupos VIP, consultoria de projetos e tudo isso por um preço muito acessível. Então vem no link aqui da descrição para você ver tudo que você pode aprender com Full Stack. Bora pra cima que o futuro é seu. Renet Transpeter aqui. Galera, esse é mais um capítulo de One Punch Man, que por sinal tá reforçando cada vez mais aquela ideia de que esse novo arco aí é uma coisa mais pé no chão. Falei pra vocês, esse de longe o arco, que os diálogos, os bastidores, eles fazem mais a diferença na história do que a ação. E não era assim, né? E nunca na história de One Punch Man a Associação de Heróis foi tão colocada em dúvida quanto agora. Pra quem já leu o webcomic sabe exatamente o que tá vindo por aí. Neo Heroes. Ah, eu trago pra vocês direto. Pois é, a concorrência chegou pra disputar com a Associação de Heróis. Galera, então vamos falar sobre isso agora, mas metralha esse like que eu... Pô, desculpa, galera, que eu tô exaltado. Tomei um golinho de energético. Obrigado de coração, galera, vamos lá. O capítulo começa com a Tatsumaki sendo chamada pra gravar um novo comercial de TV com o objetivo de recrutar novos heróis para a associação. De início, ela parece não gostar muito da ideia, porque na verdade ela acha que a associação não precisa de mais nenhum herói de nível abaixo da classe S. Só que ela acabou lembrando das palavras do Saitama quando ele disse pra ela que até pouco tempo atrás ele era um cara fraco. Então ela resolveu dar uma chance, topou fazer o comercial. Vai que, né? Vai que aparece um cara fracote, pô, de repente vira um Saitama. Já pensou isso? Mas galera, pra todo bom entendedor, meia palavra basta. A Tatsumaki tá cada vez mais sendo inspirada pelo Saitama. E logo ela, que sempre intimidava todo mundo, eu falo pra vocês, você que tá aí, sempre intimidando os outros, sempre tirando onda, cuidado, o mundo capota, um dia você pode se inspirar naquele cara que você fica zoando sempre, rapaz, tô falando. Mas ok, a Tatsumaki deu uma chance e topou fazer o comercial. O problema é que ela nunca deixou de ser casca grossa. E em pensamento ela deixa claro que o mundo do heroísmo não é um mar de rosas, que heróis não estão ali pra serem celebridades, mas sim para arriscarem as suas vidas na luta contra monstros. E o resultado disso é que a Tatsumaki chega para gravar o comercial e simplesmente toca o terror. Ela quase destruiu o estúdio inteiro com o poder dela, só para mostrar que a vida de um herói é aquilo ali mesmo e pronto. Rapaz, mas que menina sem vergonha! Só que a Tatsumaki não prevê que o Amai Mask era o responsável pela produção do comercial. Então ele usou uma inteligência artificial para fazer parecer que a Tatsumaki era fofa. E o comercial mostrou simplesmente tudo o que ela não é. Aí, ó. Olha o chat GPT até dentro do One Punch Man, tá vendo? E é claro que isso deixou a Tatsumaki, porra, uma fera quando ela viu o comercial modificado. Porque ela tava lá bolada, tipo, pé da vida, né? É como botar inteligência artificial aqui e botar um cara sério pra vocês, não é verdade? Mas além do comercial, a Associação de Heróis também enviou olheiros para tentar recrutar novos heróis para as classes mais altas, sem necessidade de realizar aqueles testes, né? E é aí que a gente conhece dois novos personagens. O primeiro deles é o Axel, mas ele é o líder de um grupo de combate a monstros chamado Hunters. E o segundo é um lutador de sumo gigantesco chamado chamado Yokozuna Raider. Uma das olheiras da Associação de Heróis, ela tenta entrevistar o Axel numa cafeteria lá com a intenção de trazer ele para a Associação de Heróis. Rolou entrevista com o Axel, tentou dar um justo para trazer ele lá para a associação. Mas ela acabou soltando que os heróis de classe S não são de confiança, enquanto os heróis de classe mais baixa, na prática, estão só aumentando o número de feridos em combate. O que em si significa que a Associação de Heróis mais perde dinheiro pagando hospital para essa galera do que realmente arrecada com doações. Então tem sentido. O problema é que o Axel já estava meio que sabendo o que aconteceu no arco da Associação de Monstros e que a Associação de Heróis teve problemas sérios com tal caçador de heróis, que no caso é o Garou. Ou seja, a verba da Associação de Heróis não está sendo gasta da melhor forma possível. E a desconfiança dele acaba se confirmando. Porque ela diz que realmente a maior parte da verba acaba sendo gasta em manter a imagem da Associação de Heróis e na compensação por danos causados por lutas entre os heróis e os monstros.
E isso porque, galera, os patrocinadores da associação acabam pensando mais na grana investida e no retorno financeiro, né? Do que realmente, né, investindo na contenção de ataques de monstros. Dinheiro, rapaz, quando envolve dinheiro é complicado, rapaz. Incrível que ela nem esconde, tão escancarado que tá a coisa. Mas é mostrando que o Axel lidera um grupo de patinadores que utilizam lâminas para matar monstros. E que eles têm o histórico de terem derrotado os monstros ameaça nível demônio. E mesmo que isso nunca tenha ficado claro durante toda a obra pra gente, galera, pra mim isso mostra que no mundo de One Punch Man ainda existem heróis independentes que não estão ligados à associação de heróis, né? Igual a Saitama era no início da primeira temporada. O grupo do Axel inicialmente tinha 53 membros, mas acabou sendo reduzido a 48 porque 5 deles acabaram morrendo durante a luta contra esse monstro em nível demônio. A olheira, que tava olhando lá, né? Então começa a mostrar alguns sinais de desespero. Ela quer convocar o Axel a todo custo para a associação de heróis. E ela chega até a dizer que se ele topar, ele vai direto para classe S. Olha isso, olha isso, é chantagem. Chantagem não, né? É tentando comprar o cara. E que fique claro, isso é bem coerente na obra, porque durante a história a gente descobre que os classe S surgiram exatamente por conta da aparição dos monstros de nível de ameaça demônio. Então se ele foi capaz de eliminar um nível demônio, é porque ele tá assim, na mesma categoria de um classe S. Hace sentido, não? Só que o Axel recusa a oferta e ainda revela que ele já tinha recusado a associação de heróis antes. E ainda dá um expose. Olha aí, rapaz. Parece um youtuber, né? Dando expose de outro youtuber. E nesse expose ele disse que é muito suspeito que a cidade já gigantesca tenha deixado de existir para dar lugar a um super condomínio de luxo, onde lá dentro só tem pessoas mais ricas do mundo. Resumindo, o Axel tá dizendo que a associação de heróis tá cada vez mais elitistas, né? Só tem burguês. E tá cada vez se preocupando mais com dinheiro e menos com a segurança das pessoas. E ele ainda termina dizendo que é pra ela pensar no futuro dela como funcionária da Associação de Heróis, porque é questão de tempo até a Associação de Heróis deixar de existir. Ou seja, ela vai ficar desempregada, rapaz. Isso for complicado. Desemprego chegou até em One Punch Man. Então aqui o Axel já tá dando spoiler de que a concorrência tá vindo aí e que ele já assinou com a Neo Heroes, entendeu isso? O Yokozuna Raider, ele tá na mesma situação. Ele também recebe a visita de um olheiro que convida ele para a Associação de Heróis, só que ele já recebeu a proposta da concorrência. Isso, evidentemente, deixa os executivos da Associação de Heróis em pânico, pô. Eles nunca precisaram lidar com concorrência antes. Concorrência é um negócio estranho para quem nunca lidou com isso, né? Por fim, o capítulo termina com o Genos também revelando que ele também recebeu um convite da Neo Heroes e que também tinha desconfiança a respeito dos bastidores da Associação de Heróis. E aí, será que até o Genos eles perderam pra concorrência? A gente vai ter que aguardar pra ver isso. Rapaz, concorrência é complicado, sempre em cima dos outros, não pode, né? Aliás, pode sim, vai fazer o quê, né? A gente vive nesse mundo. Não esquece que eu te falei do pacote Full Stack da Dunk Code, o link tá aqui na descrição. Eu deixei também o link do canal da Dunk, lá tá cheio de tutoriais grátis de programação. Vai lá ver. Tamo junto sempre, galera. Capricha no like aqui, porra, vai ser bom demais. Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo, mas com o sininho, né? Inscrito com o sininho. O que é isso? Aí. Loucura, né? Tamo junto pra caramba. Se inscreve aqui, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!